Este vídeo está sendo produzido com o objetivo de ajudar as pessoas. Se você não concorda com este tipo de projeto, pedimos que não assista. Este canal não tem nenhum vínculo com o site oficial das Testemunhas de Jeová. Você poderá acompanhar com a sua Bíblia as explicações apresentadas aqui, lendo os textos que aparecerão durante o vídeo. Alguns creem que Satanás já tinha sido expulso do céu lá no Gênesis. Neste vídeo vamos analisar se Satanás, o diabo, já tinha sido expulso do céu, quando Deus criou Adão e Eva. Acompanhe conosco a resposta da Bíblia. Vamos analisar essa crença do ponto de vista bíblico. O relato de Gênesis, no capítulo 3, não indica uma expulsão de Satanás do céu, mas apenas o local que ele teve contato com os humanos. Assim, como outros anjos, ele podia ter livre acesso tanto à terra quanto ao céu. Vemos isso em Gênesis capítulo 3 versículo 24 e capítulo 19 versículo 1. O que sabemos sobre Satanás é o que a Bíblia explica claramente. Assim como todos os anjos, o diabo é um ser espiritual, por isso, foi criado no céu. Satanás vivia no domínio espiritual, antes mesmo da criação da terra, como todos os outros anjos. Jó, capítulo 38 versículos 4 e 7. O relato de Gênesis não fala que Satanás já habitava na terra, nos tempos de Adão e Eva. Isso pode ser uma conjectura feita por interpretação, mas que não tem base bíblica. Da mesma forma, é dizer que o diabo tinha acesso apenas onde ficava a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma conjectura. Isso não é especificado na Bíblia. O que entendemos nos relatos das Escrituras Sagradas é que o diabo tinha acesso livre tanto aos céus quanto à terra. Por exemplo, no livro bíblico de Jó, podemos ver que Satanás tinha acesso aos céus, porque ele comparece perante Deus com outros anjos. Jó capítulo 1 versículo 7. E a menos que a pessoa creia que Jó não é um personagem real, ele não dará valor a esse relato. Mas a Bíblia nos dá provas claras que Jó era uma pessoa real assim como Noé e Daniel. Ezequiel capítulo 14 versículo 20, Tiago capítulo 5 versículo 11. Mas, ainda há outros pontos importantes que temos que analisar. Por exemplo, no relato no Evangelho de Lucas, vemos que Jesus disse: "Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago." Lucas capítulo 10 versículo 18. Não pense que esse evento já teria ocorrido. Na verdade, Jesus estava muito feliz com o relatório de seus discípulos, e com a demonstração do poder de Deus que eles mesmos puderam ver. Esta queda foi assegurada pelo fato de que os 70 evangelistas, embora simples homens na terra, expulsaram os demônios no nome de Jesus. Para Jesus, isto era um sinal de que Satanás com certeza cairia do céu no devido tempo de Deus. E podemos ver mais detalhes em análise de outras passagens bíblicas. A expulsão de Satanás ocorre muito tempo depois dos dias do apóstolo João. Porque no livro bíblico de Apocalipse, numa visão escatológica de tempos futuros ao de João, ele vê Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu por Miguel e seus anjos. Apocalipse capítulo 12 versículos 8 e 9. E nesta ocasião Satanás é expulso do céu e vem para a terra. Sabemos disso, porque em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz: "Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve." Os relatos de Apocalipse são de acontecimentos futuros e não do passado. Ademais, o capítulo 12 de Apocalipse indica que a expulsão do diabo e de seus anjos iníquos do céu deveria ocorrer depois do nascimento do reino de Deus. Apocalipse capítulo 12 versículos 5 e 10. E isso só ocorre depois que Jesus veio à terra. Para Jesus, quando ele menciona que viu Satanás cair do céu como relâmpago, era como se já visse Satanás ser expulso do céu e cair de lá. Portanto, mesmo naquele tempo, podia falar deste evento futuro como coisa certa, como se já o tivesse visto ser realizado. O próprio Cristo, por morrer em fidelidade e ser ressuscitado qual poderosa criatura espiritual, receberia o poder de cumprir tal profecia, expulsando do céu a Satanás e aos outros demônios. Em realidade, mais tarde o exaltado Jesus Cristo também lançará no abismo e por fim destruirá estas criaturas espirituais iníquas. Como podemos ver, a expulsão de Satanás não acontece na mesma época que Jeová Deus criou a terra ou do pecado cometido por Adão e Eva. Ele foi expulso do céu tempos depois da escrita do livro de Apocalipse pelo apóstolo João,
por volta do ano 96 d.C. Finalizando, o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Efésios, menciona algo muito interessante. Vejamos o que diz em Efésios capítulo 6 versículo 12. Pois temos uma luta, não contra sangue e carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Como podemos notar na parte final do versículo que menciona forças espirituais malignas nos lugares celestiais, e isso depois dos dias que Jesus Cristo esteve na terra. Temos que aceitar o que está na Bíblia, e não ir além das coisas escritas. Gálatas capítulo 1 versículo 8. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 6. Para mais informações, acesse o site oficial das Testemunhas de Jeová. www.jw.org